Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Gabriel Pardo, fazendo aqui um trabalho junto com o pessoal do Canal Prático, falando um pouquinho sobre refrigeração, tá? Eu atualmente trabalho com refrigeração, ou seja, comecei, o meu primeiro trabalho foi com refrigeração e estou até hoje, há mais ou menos 15 anos trabalhando com refrigeração. E aí a ideia é passar um pouquinho do princípio da refrigeração para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona, para o cara que está trabalhando na área e às vezes não tem conhecimento, ou quem quer ingressar na área de refrigeração e conhecer um pouquinho mais, beleza? Vamos lá, tem algumas imagens aqui para ajudar a gente na nossa explicação. Aqui eu tenho um sistema de refrigeração básico, ou seja, um ciclo frigorígeno básico, tá? Que eu posso utilizar para um bebedouro, para um split ou para qualquer outro tipo de equipamento de refrigeração. O princípio da refrigeração é o mesmo. Então eu tenho um sistema hermético, ou seja, um sistema fechado, onde dentro dele eu vou ter um fluido refrigerante, mais conhecido como gás. Todo mundo conhece como gás, né? O gás da geladeira. Um mito que é bom a gente já quebrar: não existe essa história de o gás sumiu, o gás desapareceu, o gás venceu, tá? O nosso fluido refrigerante, ele fica constantemente circulando dentro do sistema. Quando o técnico de refrigeração ou alguém diz para você que o gás acabou, é sinal que em algum ponto do nosso sistema de refrigeração eu tenho vazamento de fluido, tenho vazamento de gás nesse sistema, ok? Então, falando um pouquinho, eu sempre vou ter que ter no sistema de refrigeração por fluido refrigerante um compressor, tá? A função do compressor é o que? Deslocar o meu fluido por todo o meu sistema. Ou seja, ele vai comprimir o meu fluido para fazer com que o fluido circule dentro do sistema, tá? O fluido ele sai no compressor aqui, conforme a imagem 1, ele sai em alta pressão e alta temperatura, tá? Então esse fluido sai em alta pressão e alta temperatura na forma de vapor. Ele passa pelo condensador. A função do condensador é fazer com que esse fluido que está aqui dentro na forma de vapor se transforme em líquido. Então como é que eu faço para transformar esse fluido de vapor para líquido? Eu abaixo a temperatura dele. Para baixar a temperatura no condensador, eu utilizo a troca de calor. Ou seja, no split, na parte externa eu tenho o meu condensador e eu tenho um ventilador que ele troca a temperatura do ar com o condensador e automaticamente abaixa a temperatura do fluido. Por exemplo, a nossa geladeira residencial. Atrás da geladeira tem aquele lugar onde a gente costuma colocar meia ou algo do gênero. Aquele ponto ali onde está quente é o meu condensador. Ele troca a temperatura com o ambiente, tá? Então ele troca a temperatura com o ambiente, se torna líquido e vai passar pelo filtro secador. A função do filtro secador é reter umidade e em alguns momentos reter também particulados, ou seja, alguns resíduos que eu tenho na minha tubulação que podem entupir o meu elemento de expansão. Passando pelo filtro secador, que é o número 5, ele volta e vai para a minha válvula de expansão ou capilar, tá? A função desse elemento qual é? É restringir a passagem de fluido. O meu fluido ele vem aqui, ó, líquido, ele já passou pelo condensador, de vapor se tornou líquido, passou pelo filtro secador e aí ele entra no meu elemento de expansão. Ele restringe a passagem, ou seja, ele dificulta a passagem desse líquido, desse fluido no estado líquido, para que ele possa abaixar a pressão e a temperatura. Ou seja, antes do meu elemento de expansão, eu vou ter alta pressão e alta temperatura. Quando ele passa pelo elemento de expansão, eu tenho baixa pressão e também baixa temperatura. O meu fluido em baixa temperatura, ele vai entrar no meu dispositivo chamado evaporador. O evaporador de um split é aquela parte que fica do lado de dentro da residência, tá? Do nossa geladeira doméstica é onde a gente costuma colocar ali carnes, onde costuma colocar cerveja para gelar e por aí vai. Esse evaporador, ele vai trocar temperatura do fluido com o meu ambiente, ou com o meu produto, ou com a área que eu desejo refrigerar. E automaticamente, quando eu aqueço esse fluido, ou seja, a temperatura da carne está maior do que a temperatura do fluido. Então ele vai trocar a temperatura, vai aquecer o fluido, esse fluido vai evaporar. E novamente ele retorna para o compressor. Por isso eu tenho um sistema hermético, ou seja, fechado. O meu fluido ele fica circulando dentro do sistema, tá ok? Então, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, comenta aí deixa aí nos comentários, pergunta para o pessoal aí que a gente vai estar sempre ajudando. Canal Prático, obrigado.